Amém. Então, vamos começar a nossa segunda aula sobre geografia bíblica. Essa aula que fala sobre o mundo bíblico, sobre regiões, povos, situações, circunstâncias. Nós veremos também, no decorrer de algumas aulas, algumas descobertas também arqueológicas que falam exatamente do mundo bíblico, onde tudo aconteceu e foi relatado na palavra de Deus. Então, quero convidar você a participar, né, conosco desta aula. Aqui na Geografia Bíblica e Mundo Bíblico, na verdade, nós começamos na aula passada a falar um pouco, tivemos a aula de introdução. Então, esses objetivos, meus irmãos, tudo já foi explicado na aula anterior. Lembrando, pastor, eu perdi a aula anterior, eu gostaria de rever a aula anterior, ela já está no nosso canal do YouTube. Ou também para você compartilhar com alguém, se você tiver, né, esse desejo. Então, falamos sobre geografia, sobre as definições de geografia, sobre a cartografia, a questão de mapas, o que para nós é muito importante, porque é um mapa que nos dará muitas informações geográficas e também até culturais da época bíblica. A importância de saber o título, que nos dá a ideia do que o mapa trata, a legenda, que são os símbolos que são mostrados no mapa, a escala, que significa o quanto aquele mapa foi reduzido, mas também nos dá a relação matemática de quanto vale cada valor no mapa, cada distância, a orientação, para saber norte e sul, e a projeção cartográfica de como o mapa foi, então, elaborado, a forma do mapa. Nós já vimos tudo isso aqui. Estou passando isso aqui novamente, meus irmãos, que eu incluí, vocês vão ver daqui a pouco alguns slides aqui na nossa aula. Lembrando que a melhor projeção é o globo terrestre. Então, aqui foram alguns exemplos de mapas que eu passei para os irmãos. A definição de geografia, sempre lembrando que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, o espaço que é construído e transformado pela ação humana. E isso tem tudo a ver com a Bíblia, por onde os povos passavam, houve também transformações, houve interações, houve ali fenômenos sociais. A geografia é dividida em física, humana, econômica, política e histórica, e a histórica, então, fala sobre a geografia bíblica, ou também conhecida como geografia do mundo bíblico, que é a parte da geografia que busca conhecer e estudar as diferentes áreas, superfície da Terra relacionadas com a Bíblia. Já vimos isso também. Ela está ligada à arqueologia. Uma das fontes da geografia bíblica é a arqueologia, são as suas descobertas arqueológicas, escavações, também a história, uma segunda fonte do estudo da geografia bíblica, e é claro que a fonte principal é teológica, ou seja, a Bíblia é a principal fonte de estudo. Vimos então a questão do mundo bíblico, tudo aconteceu nessa região, tá, meus irmãos? Região hoje, que eu coloquei um mapa um pouquinho mais atual, aqui o mapa mundi, aqui sim, com mais completo esse mapa, onde tudo aconteceu, nós já comentamos sobre isso, né? Desde a Espanha, ali o Mar Cáspio, o Mar Arábico, o deserto de Mali, e tudo que envolve, seja o sul da Europa, o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia Menor, toda essa, os países balcânicos, né? Toda essa região do mundo bíblico. Aqui o Oriente Médio, nós ficamos na dúvida o que é o Oriente Médio, é a região ali que envolve, então, as terras entre o Golfo Pérsico, ali o Irã, a Arábia Saudita, a Palestina, a Ásia Menor, a Turquia. E falamos também sobre essa pequena região tão importante, que é a região do Crescente Fértil, da Mesopotâmia, onde surgiram, floresceram as primeiras civilizações. Os primeiros reinos apareceram exatamente ali. O que para nós ali, meus irmãos, é muito interessante, devido à criação do ser humano, segundo o livro de Gênesis. Aqui, meus irmãos, eu vou abrir um parênteses. Gênesis, capítulo 2. Quando o Senhor forma o ser humano, no versículo 4 em diante, no versículo 8, diz que o Senhor, Deus, plantou um jardim no Éden, na direção do ocidente, e pôs nele o homem que havia formado. Fala sobre o jardim, fala sobre as árvores, árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, fala sobre um rio do Éden,
que saía, né, que estava nessa região do Éden, mas que servia para regar esse jardim. E esse rio se dividia então em 4 braços, que seriam os rios Pison, os rios Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. Até houve uma dúvida com relação, né, pastor, e esses rios, Gion e Pison, onde ficam? Afinal de contas, o Tigre e Eufrates, eles são bem claros. Como funciona tudo isso? E onde é exatamente o Jardim do Éden? Então, lembrando, meus irmãos, o Éden é essa região aqui mesopotâmica. E o jardim é um local dentro do Éden, onde o Senhor, então, colocou Adão e Eva. Até a palavra aqui, Éden, ela vem do ácade Edinu e também do sumério Edim, e significa, nessas duas línguas bem antigas, planície ou estepe. Então, essa região de planície ali da Mesopotâmia foi dado o nome de Éden. E dentro desse Éden, o Senhor, então, cria, né, separa, faz um jardim e coloca dentro desse jardim o ser humano. A palavra aqui, jardim, é do hebraico gan. E no grego, é a palavra paradisos, que vem, então, a palavra paraíso. Por isso nós vinculamos, né, essa ideia de paraíso com o jardim do Éden, porque era um local paradisíaco. Então, tem tudo dessa linguagem. O que chama atenção, meus irmãos, é que o autor de Gênesis, Moisés, ele busca deixar claro a localização geográfica do Jardim do Éden. Quem sabe para comprovar que existiu na história esse local, quem sabe para nos afirmar mais a fé ou sustentar uma fé um pouco mais racional, mas a questão é que há informações, então, geográficas desta região. Por exemplo, Jardim do Éden na direção do Oriente, as terras e lugares citados aqui no texto, por exemplo, também o rio Pison, da terra de Avilá, o rio Gion, da terra de Cuxi, o rio Tigre, que vem da Síria, e também o rio Eufrates, todas essas ideias geográficas para nos mostrar aonde estão esses rios. E é interessante que esses 4 rios, basicamente os 2 principais, eles desaguam no Golfo Pérsico, eles se encontram ali. E exatamente aonde é a região do Jardim do Éden, onde esses 4 rios, que segundo o Gênesis, né, deveriam regar o jardim, eles se encontram. Claro que tanto o rio Tigre quanto o rio Eufrates nós conhecemos de maneira bem clara. Mas os outros 2 rios, para nós, eles não existem mais, pelo menos os nomes deles. Eu achei uma figura na internet bem interessante, uma figura antiga, dizendo que esses rios então mudaram de nome para Carum e também para Wadi Rimá. O Wadi Rimá, ou o Wadi Batim, seria o rio Pison, e o Carum seria o rio Gion. Ali, quase no Golfo Pérsico, ali, acho que não estão notando no mapa. Então, é nessa região, basicamente, era o jardim na região do Éden que Deus colocou o ser humano. Aqui é uma possibilidade de localização. Eu vou mostrar para os irmãos 2 mapas. Esse primeiro mapa mostra o rio Tigre, o rio Eufrates, então o rio Pison e Gion. Aqui o Golfo Pérsico não aparece. Na verdade, essa é uma foto, claro, criada para mostrar como era antes do dilúvio. E após, então, o dilúvio, o Jardim do Éden desaparece, ele é destruído pelo dilúvio, não o Éden. O Éden é toda a região de planície, mas onde ficava o Jardim do Éden desaparece e fica exatamente onde é agora o Golfo Pérsico. Claro, meus irmãos, isso aqui é uma teoria. Há uma outra teoria, até citando Ezequiel, que fica, o Jardim do Éden hoje fica um pouquinho mais ao norte ali do Golfo Pérsico, ali entre o Rio Tigre e Eufrates, na região da Babilônia. Os irmãos podem notar que esses 4 rios ali da figura, eles se encontram exatamente no Golfo Pérsico. São teorias para nos mostrar mais ou menos aonde fica essa região. Por que a importância disso? Porque o autor, como eu comentei, de Gênesis, ele dá informações para que pudéssemos, então, saber
aproximadamente onde era a localização do Jardim do Éden. Outra informação interessante também é que quando Moisés usa esses nomes, ele não usa os nomes do período pré-diluviano. Além do dilúvio sobre a terra, nós vamos trabalhar hoje a questão do reino de Babel, da torre de Babel e a divisão das línguas. Então, até esse momento da torre de Babel, dessa divisão de línguas, havia apenas um linguajar, segundo a palavra de Deus, uma língua. Então, houve dilúvio, houve a torre de Babel, e aí houve uma separação de línguas. E o autor, então, de Gênesis, Moisés, ele não usa palavras antigas, ou seja, pré-diluvianas, quando havia apenas uma língua, mas ele usa palavras, por exemplo, como a palavra Assíria, quando ele cita que o rio Tigre vem da Assíria. Já é uma palavra que está ligada a Assur, um dos filhos de Sem, que nasceram depois do dilúvio e depois da separação da torre, então, da língua, da torre de Babel. A mesma coisa da terra de Cuxi. Cuxi também era neto de Noé, filho de Cã. Então, tudo isso aqui para dizer, meus irmãos, que essa preocupação de Moisés usar palavras que as pessoas conheciam, que vieram depois do dilúvio, que vieram depois da Torre de Babel, para que pudessem, então, encontrar, ou pelo menos ter uma ideia geográfica aproximada de onde ficava o Jardim do Éden. É só para os irmãos, então, terem essa ideia, basicamente nessa área. Temos também a questão aqui da Península Arábica ou da Arábia, nós já falamos isso na aula passada. Aqui uma foto, ou uma imagem, melhor dizendo, melhor para os irmãos entenderem toda essa região do Oriente Médio, ali o Egito, a questão ali da Palestina e toda a Península Arábica com Canaã. O Irã também, onde seria a Pérsia, a Ásia Menor. A questão aqui nós já vimos também a ilha de Patmos, onde se encontrava, e onde está, na verdade. Pertence hoje à Turquia. E vimos também a questão do Antigo Testamento, as genealogias na aula passada, de maneira breve, é verdade, o objetivo é mais informações, então, geográficas e arqueológicas, mas nós comentamos sobre isso. Nesses comentários, nós vimos, por exemplo, sobre Tera, ou Terá, que teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Naor se casa com Milca, e ali a história dele quase que desaparece, apenas nós estamos sabendo sobre Labão mais tarde. Harã acaba falecendo, mas é pai de Ló. E Abraão começa, então, a história do povo de Deus. Deus escolhe Abraão, chama Abraão, mesmo Terá sendo um criador de ídolos, né? Alguém que tinha outros deuses, mas Deus escolheu. Afinal de contas, Deus toca corações, Deus move, independente do nosso passado, Deus tem um plano para o nosso futuro. E louvado seja Deus por isso. Por isso ele nos alcança em nosso presente. E ele alcançou Abraão. E a palavra de Deus para Abraão é que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, ou seja, seriam alcançadas e abençoadas por Deus. Esse sempre foi o plano de Deus na Bíblia. Por isso que o povo de Deus ele não tem uma concepção geográfica e política, mas sim uma concepção universal. É claro que no Antigo Testamento, os irmãos estão vendo, por exemplo, nesse quadro, o povo de Deus é simbolizado por Israel, pelo povo de Israel. Sim, é uma simbologia para mostrar um Deus que alcança pessoas e através dessas pessoas Deus alcança o mundo. Mas é uma simbologia, meus irmãos. Não podemos perder de vista a ideia de Deus de alcançar todos os povos, toda a terra, todas as línguas, todas as nações e fazer um único povo. Por isso, no Antigo Testamento, esse significado do povo de Deus como Israel, e no Novo Testamento como igreja, e no Apocalipse como um povo só. E falando sobre isso, na aula passada, eu comentei com os irmãos que Abraão, então, ele tem um filho com Agar, a escrava, chamado Ismael, e tem um filho com Sara, Isaac, que dá a origem ao povo de Israel, as tribos de Judá e tudo mais, né, os judeus. E houve uma pergunta sobre Quetura.
Pastor, mas Abraão também não teve um filho com Quetura, filhos, né? Mais de um com Quetura? Deixa eu só passar aqui o dilúvio. Sim, eu achei essa imagem, esse diagrama na internet. Abraão então teve um filho com Agar, Ismael, que mais tarde se casa com uma egípcia, e vai dar futuramente então a origem aos povos árabes. Da mesma forma, Abraão tem um filho com Sara chamado Isaque, que se casa com Rebeca e tem dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú então se casa com uma descendente de Ismael, e aqui surge Edom e todos os povos árabes também dessa linhagem de Ismael e também de Esaú. E Jacó, é claro, através de seus 12 filhos, também tem uma filha, surge então a tribo dos judeus, a tribo de Israel. E Abraão com Quetura tem 6 filhos, e eu peguei ali para os irmãos terem uma ideia, na região ali do Irã e do Iraque, né, Zinrã, Midian, todos os filhos. Tem uma outra imagem aqui, fica um pouquinho mais claro, acho que aqui fica um pouco melhor. Então veja, Abraão com Agar, Ismael, Abraão com Sara, Isaac com Rebeca tem Esaú e Jacó, e tem ali todas, né, Esaú gera os edomitas, que fazem parte ali dos povos árabes, Jacó então com Zilpa, Lia, Raquel e Bila formam então as tribos de Israel, com Raquel de maneira especial através de José e também do seu filho Benjamim, e com Lia, de maneira especial, Levi e Judá. É claro que também tiveram uma filha chamada Diná. E Abraão com Quetura geraram 6 filhos. E um deles, Midian, vai gerar os midianitas. E aqui é interessante porque Zípora era uma midianita. Jeto, seu pai, era um sacerdote em Midian. E ela se casa, então, Zípora com Moisés. Só para os irmãos verem, foi até uma pergunta com relação aos filhos de Abraão com Quetura, quais foram, né? Se tiveram alguma relevância na história. Bom, Zípora, né, descendente, então, de Quetura, teve essa grande importância na história, claro, casando-se com Moisés. Falamos também sobre a viagem de Abraão. Então, sempre lembrando, meus irmãos, que Abraão, possivelmente, segundo a tradição e esses relatos, ele nasceu em Ur dos Caldeus. Lembrando que os caldeus eram hoje, né? Hoje não. Naquela época, um pouco mais tarde, a região da Babilônia. Hoje seria a região ali do Iraque. Então, Abraão era um iraquiano para nós hoje, um babilônico, mas Deus escolheu esse homem. Depois ele sai de Ur dos Caldeus e habita em Harã, onde hoje seria a região da Síria. Então ele era um cidadão possivelmente de nascimento babilônico, e mais tarde ele se torna um cidadão assírio. E só ali em Harã é que ele sai para fazer a vontade de Deus, que era sair para uma terra que Deus iria mostrar. E ele desce então toda a Palestina, atravessa a Palestina, chega ao Egito e retorna e faz ali a morada da região de Hebrom, próxima a Jerusalém. Então, esse homem, do povo de Deus, a origem do povo de Deus, na verdade, ele por um lado era babilônico e por outro lado ele era assírio, ou seja, por um lado ele era iraquiano e por outro lado ele era sírio, antes de ser então judeu, como nós consideramos hoje, o pai dos judeus, o pai dos hebreus e tudo mais. Essa visão sempre universal, né, de um Deus que escolhe, que chama, que convoca, que salva pessoas de todas as nações, de todas as línguas. Né? Esse é o Deus que nós servimos. E se os irmãos repararem no trajeto de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, ele passa por Mari. Mari é uma região ali da Mesopotâmia, ficou conhecida pelos reis de Mari. Há várias. Na hora que nós vemos a arqueologia, vou mostrar para os irmãos vários artefatos que já foram encontrados dos reis sorridentes de Mari, os reis simpáticos de Mari. São estátuas da época, né, que mostram isso. Também tem as tábuas Nuse, que mostram o nome de Abraão e outros também patriarcas dessa época. Então, eles passam por ali, chegam em Harã. Em Harã, Deus então fala com Abraão
e ele vai em direção à Terra Prometida, passa por Damasco, passa por Jerusalém, chega no Egito e retorna até a região ali de Hebrom, toda a região de Canaã. Aqui tem um mapa um pouquinho mais detalhado, é claro, está em inglês, mas dá para entender bem também a mesma jornada, a mesma viagem, né? Todos os locais por onde Abraão passa até chegar no Egito, depois ele acaba retornando e fica ali naquela região ali de Berseba e Hebrom, que ficam próximos ali a Jerusalém e a Jericó. Só para os irmãos terem essa ideia um pouquinho mais detalhada da época. Aqui tem mais um mapa, onde eu também encontrei na internet, né, meus irmãos, mas onde fica mais claro para ver as viagens, não só de Abraão, que está em vermelho, né, novamente sai de Ur, vai para Arã, desce, né, passa por Damasco, e depois acaba retornando ali para Berseba e Hebrom. Mostra também a viagem que Isaac acabou fazendo, claro, limitado ali mais aquela região ali da Palestina, ali perto do Egito, e as viagens também de Jacó, onde ele foge, os irmãos lembram da história, né? E vai até Arã e depois retoma para a região ali de Jerusalém. E aqui, meus irmãos, eu refiz. Na aula passada eu mostrei para os irmãos as datas, mas verificando depois, as datas são aproximadas, tá, meus irmãos? Não temos como saber exatamente ali algumas datas, como por exemplo de Abraão, ou então até mesmo a questão de Israel no Egito é um pouco debatida, Adão e Eva é uma incógnita, então são várias dúvidas nessa área. Mas eu coloquei algumas datas aqui que são relevantes. A primeira data de Adão e Eva, 3.760 a.C., é uma data do calendário judaico. Como eu já comentei com os irmãos, o calendário judaico, por exemplo, está no ano 5.780. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É só somar o ano que nós estamos agora, 2020, mais a data ou o ano aproximado, segundo os judeus, da criação de Adão e Eva, que é 3.760. Então, 2 semanas atrás, começou um novo ano judaico, que seria 5.700, 2020, né? 5.780, perdão. 5.780 seria o ano judaico. Pastor, isso quer dizer que Adão e Eva foram criados em 3.760? Bom, segundo o calendário judaico, sim. Mas aqui, é claro, há toda uma construção. Há contas que mostram que Adão e Eva devem ter sido criados no ano 5.700, fazendo toda aquela contagem de datas, de anos dos patriarcas e tudo mais, a data deveria ser 5.700. Mas são datas, né, meus irmãos, aproximadas. Assim também como o dilúvio. Alguns dizem que foi em 2.600, outros dizem que foi 3.500, outros dizem que foi no ano 4.000 a.C. Então, há toda também uma construção sobre isso. São várias datas com relação a isso, mas nós vamos trabalhar quando falarmos sobre o dilúvio. De Abraão a José, basicamente 270 anos, 2150 a 1880. Aí acontece a história de Israel no Egito por 430 anos, como é relatado na Bíblia, possivelmente com 400, quase 400 anos de escravidão, ou até menos que isso. Também aqui há um debate, mas só para os irmãos terem uma ideia das datas, né? Possivelmente, então, em 1450, Israel é liberto do Egito através de Moisés, claro, também de Arão. Israel fica no deserto por 40 anos, 1450 a 1410. Os irmãos lembram disso. Não era o plano, não era a vontade de Deus, foi a vontade permissiva de Deus, porque Deus gostaria que o povo fosse para a terra prometida. Mas diante da incredulidade do povo, acho que os irmãos lembram, Moisés envia 12 espiões para conhecer a terra prometida, a terra de Canaã. E quando eles voltam, 10 espiões dizem: não é possível, não tem como. Nós vamos morrer lá. Há gigantes naquela terra. Aos olhos daqueles gigantes, nós somos como gafanhotos. E nós também, aos olhos, olhando para eles, não, é impossível. E aí o povo então começa a reclamar: por que Deus não nos matou no Egito? Por que não voltamos para o Egito? Mas 2 homens se levantam, um deles chamado Caleb, e outro deles chamado Josué, dizendo: vamos, Deus vai nos dar essa terra.
reação do povo? Quiseram apedrejar esses dois homens. Mas Moisés então se levanta, Deus usa Moisés, e é claro, Deus fala a Moisés que esse povo não entraria na terra prometida. Por isso, essa duração de 40 anos, para que essas pessoas que se rebelaram contra Deus, esses adultos, se tornassem então pessoas mais velhas e não entrassem na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. E é claro, os mais novos que conquistaram então a terra prometida. A conquista de Canaã dura 7 anos, basicamente entre 1410 e 1403, né, mais ou menos nessa época, com Josué, esse homem de Deus, esse jovem, nós já trabalhamos no passado, que se aproxima de Deus, que andava com Moisés e anda com Deus, e é usado por Deus, então, para conquistar a terra de Canaã e dividi-la para as 12 tribos de Israel. Lembrando que as 12 tribos de Israel não aparece nas tribos o nome de José e nem o nome de Levi, primeiro porque Levi não deveria ter uma terra, ele seria sustentado por todas as outras tribos, que era uma tribo levita para cuidar do templo, e segundo, porque José foi duplamente honrado por Deus, não tendo o seu nome numa das tribos de Israel, mas tendo o nome de seus dois filhos, Efraim e Manassés. Após isso, após o descanso então de Josué, a época dos juízes, onde o povo vivia debaixo de uma teocracia, Deus comandava, sempre usando um profeta, e ali no caso seria o profeta, então, os profetas que foram surgindo, homens de Deus, que eram levantados, né, para falar da parte de Deus. Nós vamos ver um dos últimos, né, sacerdotes, profetas e juízes, né, foi Samuel, mas essa época dos juízes, meus irmãos, foi aquela época complicada do povo de Israel, onde havia um ciclo vicioso, o povo se desviava de Deus, então Deus permitia que um outro povo entrasse na terra de Israel. Nós vamos ver alguns desses povos mais à frente, sejam moabitas, edomitas e por aí vai, os filisteus também, saqueassem esse povo, aí esse povo então se arrependia dos seus pecados, voltava a Deus e Deus levantava um juiz para libertar o povo. Essa foi a época dos juízes, como por exemplo, do juiz mais conhecido, Sansão, e tantos outros, né, que nós vemos na palavra, Gideão, por exemplo, e tantos outros na palavra de Deus. Mas esse ciclo sempre continuava. Aí Deus dava libertação, esse povo acaba se desviando de Deus, se esquecendo da palavra de Deus, e novamente um povo era levantado, e a história então se repetia. Até chegar no último juiz, que foi o profeta Samuel. Na época do profeta Samuel, só lembrando os irmãos, o povo de Israel, vendo as nações à sua volta, ali de Canaã, os cananitas, da Mesopotâmia, eles pediram: nós queremos ter a mesma forma de governo dessas nações. Ou seja, nós não queremos uma teocracia, onde Deus governa através de profetas e de juízes. Nós queremos um rei, uma monarquia. E Deus, então, permite, claro, mostrando, deixando claro que isso faria com que o povo fosse, de uma certa forma, prejudicado, tendo que servir a um rei, tendo que pagar impostos a um rei, tendo de repente passar terras ou até filhos e filhas para um rei. Mesmo assim, esse povo aceita, e o primeiro rei que surge, nós conhecemos a história, é o rei Saul. E aqui surge então a monarquia em Israel, meus irmãos. Claro, nós sabemos que Saul acaba se desviando da vontade de Deus, e Deus levanta um outro rei chamado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecador, com certeza, adúltero, assassino, mas que se arrepende dos seus pecados, que sempre busca ao Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, o povo de Deus não é formado por pessoas perfeitas. O povo de Deus é formado por pessoas arrependidas, justificadas, que não querem pecar, que buscam, né, se afastar do pecado, assim como Davi. Claro que pecou, é verdade, mas sempre se voltou para o Senhor. E Deus, então, abençoou o reinado de Davi. Davi tinha um desejo no seu coração de erguer um templo, porque até aquela época, meus irmãos, lembrando, o povo de Deus buscava a Deus através do tabernáculo. Então, o desejo de Davi era erguer esse templo, mas devido ao sangue nas mãos de Davi, situações que aconteceram no seu reinado, Deus permitiu que o seu filho, então, Salomão, o terceiro rei dessa monarquia de Israel,
construísse o templo. Por isso o nome de Templo de Salomão. Na época do governo de Salomão, foi a época de expansão do território do reino de Israel. Foi a época mais próspera desse reinado. Nós sabemos a história, Salomão acaba se desviando, ele teve 300 esposas e 700 concubinas, segundo a palavra de Deus, e ele desvia o seu coração do Senhor para seguir os deuses dessas mulheres, né, que vieram de várias partes ali de Canaã e também da Mesopotâmia e também do Egito. Ele se desvia e ali havia uma promessa, então, que seu reino seria também dividido. Claro, ao final de sua vida, ele acaba se voltando ao Senhor, ao livro de Eclesiastes, que é um livro necessário para nós fazermos um feedback na nossa vida, vemos aquilo que é realmente importante para nós, também para as nossas famílias, mas o reino é então dividido após a morte de Salomão. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume no lugar, e ele, ao invés de escutar os mais sábios, os conselheiros, né, mais sábios da época, ele procura seus amigos mais jovens e acaba tomando decisões erradas com relação ao povo. O povo então se rebela contra impostos pesados, trabalhos forçados, e elege um rei chamado Jeroboão. 10 tribos seguem esse rei. E aí surge então o reino do norte, também chamado de Israel. E o reino do sul, com apenas 2 tribos, de Judá e de Benjamim, continua fiel à família de Davi e segue então a Roboão, tendo o templo ali em Jerusalém. Voltando à história, o reino do norte acaba, todos os seus reis acabam sempre se desviando da vontade de Deus. O primeiro rei, por exemplo, Jeroboão, ele acaba colocando tanto em Dan quanto em Betel, nas 2 extremidades, né, norte e sul desse reino, ele coloca ali um altar, um bezerro de ouro, para que o povo não fosse até Jerusalém adorar ao Senhor. E dizia que ali deveria ser adorado o Senhor. Então, o reino já começa totalmente errado, se desviando da vontade de Deus. Por isso, em 722, esse reinado acaba caindo e começa o cativeiro assírio. O reino do sul tem reis que buscam o Senhor, assim como, infelizmente, teve reis que desviaram do Senhor. Por isso, profetas também foram levantados, tanto no norte quanto no sul, e a Bíblia fala muito sobre eles, né? Isaías, Ageu, Zacarias, né? Homens que se levantaram, Jeremias, que se levantaram para pregar o arrependimento ao Senhor, que o povo se arrependesse, porque senão o povo seria levado cativo. Claro, nós sabemos que o povo não se arrepende e a profecia, então, se cumpre. E também o reino do sul acaba caindo diante dos babilônicos. Conforme Jeremias 29:10, assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. 70 anos de cativeiro. Então, é a palavra de Deus sempre se cumprindo, né? Na verdade, o cativeiro babilônico durou de 609 até 539. Por quê? Porque nessa época de 609 até 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ataca por 3 vezes, né, e basicamente conquista o reino do sul. Em 586, por exemplo, Jerusalém é totalmente devastada, destruída. Tudo dentro desse período, então, de 70 anos de cativeiro babilônico. Após isso, surge, então, o Império Medo-Persa. Na verdade, o Império Persa. E através desse império, Deus começa a restaurar Israel. Nós vamos ver isso através da permissão do povo voltar para as terras de Israel, através da permissão da reconstrução do templo em Israel, da reforma do templo e reconstrução, através também da possibilidade de reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, com Neemias. Essa é a época de restauração de Israel. E depois disso, ao período interbíblico, também chamado de silêncio de Deus. Foram os 400 anos, ou mais ou menos 410 anos, onde não houve profeta sobre a terra. E se não há profeta, meu irmão e minha irmã, não há profecia, não há palavra da parte de Deus. Por isso que os nossos livros bíblicos estão exatamente até essa época. Todos os profetas, sendo o último ali Joel, e depois Malaquias, e depois o Novo Testamento, começando então com os evangelistas, depois do nascimento de Jesus, até o Apocalipse, em 85. Mas esse período intermediário, de 400 até o nascimento de Jesus,
não houve profeta sobre a terra. Se não houve profeta, não houve profecia, não houve inspiração da parte de Deus. Claro, meus irmãos, que há os livros chamados de deuterocanônicos, ou seja, deutero significa outro, canônicos, cano, de um outro cano, de uma outra regra. Esses livros, esses nomes são dados pela Igreja Católica para os livros que nós consideramos apócrifos, ou seja, livros que não contêm a revelação de Deus. Livros como Tobias, Judite, Primeira e Segunda Macabeus. Primeira, por exemplo, Macabeus é um livro muito bom da parte histórica, meus irmãos. Mas o próprio autor de Macabeus, ele confessa que há muitos erros nesse livro. Se alguns irmãos já leram esses livros, já sabem disso. Mas vamos lá. Origem das nações. Nós comentamos aqui que após o dilúvio, para alguns foi no ano 2600 de Cristo, e aqui, como eu comentei com os irmãos, há várias vertentes, vários estudos sobre isso, restaram Noé e seus descendentes. Bom, Noé teve 3 filhos, que entraram na arca juntamente com suas esposas, Sem, Cã e Jafé. Aproximadamente 100 anos após o dilúvio, ainda houve a confusão das línguas, está narrado em Gênesis 11, através da Torre de Babel. Pastor, por que esse nome? Porque havia uma cidade fundada por Nimrod, chamada de Babel, e ali eles decidiram criar uma torre, um zigurate, quase como se fosse um tipo de uma pirâmide, em direção aos céus, a mais alta possível, para que esses construtores tivessem os seus nomes como legado sobre a terra, ficassem famosos de geração para geração. Tá, meus irmãos? Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. E cada filho, então, de Noé, ele acaba se fixando numa direção da Mesopotâmia, e aqui nós colocamos ali um possível mapa, né, dos filhos e descendentes de Noé e os povos que surgiram. Para ficar mais claro, meus irmãos, eu coloquei aqui separadamente cada um deles. Por exemplo, Sem, ele se fixou ali exatamente na região da Mesopotâmia. E através de Sem surgem as tribos, então, ou os povos semitas. Aqui é mais ali ao norte, tá, meus irmãos? Noroeste, ali, na questão ali da Assíria, Babilônia e Suméria. Essa parte de cima, então, os povos semitas. Então vamos lá. Por exemplo, Elã gerou os elamitas, Elão. Assur gerou os assírios, ali ao norte da Mesopotâmia. Arfaxad gerou os caldeus, ao sul da Mesopotâmia, que mais tarde seriam os babilônicos. Lud gerou os lídios, os povos da Ásia Menor. Arã gerou os arameus, que seriam os sírios mais tarde. Né? E aqui, então, os semitas deram origem, ou melhor, os descendentes de Sem deram origem aos povos semitas, como os hebreus, sírios, etc. Jafé. Jafé, ele povoou a parte da Ásia Menor e ocidente da Europa, como os irmãos estão vendo ali no mapa. Alguns descendentes. Gomer gerou os celtas, símbros, os germanos, os alemães. Magog gerou os russos e citas, são os hunos e mongóis. Madai gerou os medos e os persas, região do Irã. Javã gerou os gregos. Tubal também gerou os russos, né, como Meseque também. A Rússia é enorme, tá, meus irmãos? Toda aquela região ali da Rússia veio de Magog, de Tubal e de Meseque. E os Tiras, perdão, que gerou os trácios, ali os turcos e búlgaros. E tivemos também Cã, que seus descendentes habitaram exatamente nessa região ali da África, do Oriente e também ali um pouco do Império Persa, ocupou a Arábia Meridional, a leste Mediterrâneo, o sul do Eufrates e a África. Descendentes de Cã. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses, meus irmãos, porque os descendentes de Cã, na verdade, o primeiro filho dele foi Cuxi, que povoou a Etiópia e o Egito na África, e também em mediações do Mar Cáspio. Cuxi foi o pai de Nimrod, que foi o chefe da primeira coligação de povos na Mesopotâmia. Nimrod é falado na palavra de Deus, meus irmãos, por exemplo, em Gênesis 10:9, como um poderoso caçador diante do Senhor. Era uma pessoa de renome na época, e se torna um grande líder. Ele, na verdade, estabeleceu um império em Sinar, mais tarde Babilônia, nessa região da Babilônia, e fundou ali também, né, ou pelo menos aumentou, expandiu as principais cidades, como Babel
Ereque, Acade e Calné. Além dessas cidades mais ao sul, Nimrod também estendeu em direção ao norte, em direção à Síria, onde ele funda as cidades de Nínive, Reobote, Calá e Recém. O nome de Nimrod também aparece em Miqueias 5:6, quando fala que a terra da Síria é a terra de Nimrod. Para ver a expansão, ele começa no sul ali da Mesopotâmia, do Tigre e Eufrates, e vai até o norte da Mesopotâmia. A tradição de Nimrod ainda hoje, meus irmãos, ele é forte entre os árabes, que atribuem a ele, né, grandes obras públicas da antiguidade. Mas para nós, né, talvez uma das obras, a obra mais conhecida seja a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Aqui algumas imagens, claro, umas figuras de como pode ter sido essa torre que alcançou os céus, né, que alcançou as nuvens. Uma outra imagem aqui para os irmãos terem uma imagem, é apenas uma imagem, né, uma ilustração de forma quase que de zigurate, né, essa construção enorme. Também aqui, meus irmãos, há várias pesquisas com relação a isso. Por exemplo, Winfred Lehman e Patrick Ryan fizeram uma pesquisa comparando a linguística desses povos e dizendo que há uma origem dos idiomas monogênica, vieram de apenas um idioma. Também, Guilherme Stein Jr., ele trabalha sobre isso, né, a tradição adâmica, e mostra evidências de uma monogenia linguística e religiosa entre os povos. E aqui alguns exemplos disso. As palavras, por exemplo, Deus, Die, Deus, Theos, Zeus, elas são parecidas, né? Ou God, Good, ou El, Al, Allah, Ilu, Il. Ou a palavra sábado, né? Do siríaco sabatô, do assírio sabatu, do grego sabaton, do latim sabatum, hebraico shabat, copta pissabaton, afegão xambá, etíope sambat, quer dizer, vários povos com uma similaridade nos sons. E aqui eles agruparam, né, os idiomas, por exemplo, grego-latinos, né, a ideia de divindade, divi, Deus, Theos, né, Zeus, primeiro, Theos, Dio, Die, e as palavras que eu já comentei com os irmãos, mostrando que há uma similaridade. Isso vem, é claro, de uma origem em comum. Então, esse é o trabalho dos pesquisadores que eu comentei. Um dos maiores arqueólogos conhecidos do mundo bíblico, Albright, ele falando sobre a tabela das nações, ou principalmente os filhos de Noé, ele deixa claro, veja o que ele diz, que se mantém como únicos na literatura antiga, e sem nenhum paralelo mesmo entre os gregos, onde não temos um tratado tão minucioso de uma divisão de povos numa estrutura genealógica. A tabela das nações permanece como um documento surpreendentemente preciso, dando respostas, né, às línguas de hoje. Tudo isso tem a ver, então, com relação aos filhos de Noé e a divisão, então, após o dilúvio, e, é claro, também a divisão de línguas após a Torre de Babel. Os descendentes de Cã, então, quem foram? O pastor Cuxi, que gerou os africanos, ele foi pai de Nimrod, Misraim, que gerou os egípcios, Put, que gerou os líbios, e Canaã, que gerou todos os povos ali cananeus. E esses povos, então, meus irmãos, que quantas vezes são citados na palavra de Deus, sempre combatendo, né, ou em resistência ao povo de Deus. E um desses povos, então, e agora nós vamos comentar na geografia bíblica a questão de impérios. O primeiro império que nós vamos ver é o Império Egípcio. Só para nós termos uma ideia, o Império Egípcio, na verdade, ele era governado por um rei chamado de Faraó. E na cultura egípcia e na crença egípcia, o faraó, na verdade, era um deus encarnado, que descendia de Amon-Ra, o deus Sol, o maior deus, basicamente, do Egito. E, ao mesmo tempo, também era uma encarnação de Horus. Então, era Horus encarnado na terra, o deus falcão, por isso que o faraó deveria ser adorado como um deus. O Império Egípcio ele se desenvolveu às margens do rio Nilo, entre os desertos da Arábia e da Líbia. Na verdade, havia até uma expressão da época que o Egito era uma dádiva do Nilo, era um presente do Nilo,
porque, é claro, é uma região um pouco seca em volta, e a civilização, então, ela se constrói ao redor do Rio Nilo. Do Rio Nilo. A história do Egito ele se divide em 3 fases. Tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, vamos lá, meus irmãos, só para nós entendermos aonde que a Bíblia se encontra no Egito. O Antigo Império vai do ano 3200 a 2100 a.C. e fala da época da construção das grandes pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Ali tem uma imagem dos irmãos, né, na região de Mênfis, capital do Egito. As pirâmides eram túmulos dos faraós. Dentro das pirâmides também haviam objetos muito preciosos. Então, os faraós eram enterrados juntamente com muitos tesouros, né, da sua família. Por isso, houve muitos saques, né, na história diante das pirâmides. Aqui, o Médio Império foi do ano 2100 a 1580. Foi o período, então, das conquistas territoriais, onde o Egito foi se expandindo. A capital passou a ser Tebas. E nessa época, tem até uma foto embaixo, ali, uma gravura embaixo, né, mostrando a invasão dos Ixos, povo nômade, por volta de 1750. Era um povo, na verdade, semita. Alguns dizem que até os hebreus ali estavam envolvidos. Mas nessa época, na verdade, o povo hebreu já fazia parte do Egito. E surge, então, um novo império, de 1580 a 715, onde aconteceu a expulsão dos Ixos, mais conquistas, né? O império vai se expandindo, e foi a época, então, meus irmãos, da libertação do povo de Israel. Né? Aqui eu coloquei algumas possibilidades. Né? Na verdade, uma possibilidade, fiz várias pesquisas sobre isso, e achei essa uma data mais aproximada. Pastor, quando aconteceu a libertação do povo de Israel no Egito? Bom, uma possibilidade muito interessante essa aqui, meus irmãos. No governo de Tutmoses I, que foi do ano 1525, 1580, possivelmente foi o nascimento de Moisés, quando ele é acolhido pela filha de Tutmoses, que é a princesa Hatshepsut. É difícil falar essas palavras, né, meus irmãos? Meus irmãos têm um pouco de paciência. Com Tutmoses III, houve possivelmente a fuga de Moisés. Os irmãos lembram que Moisés, então, vendo um egípcio, né, na verdade, tratando mal um hebreu, ele acaba matando o egípcio e escondendo aquele corpo. Mas, é claro, esconder o corpo onde só tem areia, onde as dunas se mudam com o vento, não foi uma atitude tão inteligente assim, e o corpo acaba sendo descoberto e Moisés acaba, então, fugindo por medo de ser morto por Tutmoses III. E em Êxodo 2:23 diz que, mais tarde, esse faraó acaba falecendo. E assume, então, Amenhotep II, o faraó que perseguiu o povo até o mar, e também chamado de Amenófis III. Deus, então, chama Moisés, a líder da terra de Midian, de Jetro, se casa, então, com Zípora, filha do sacerdote Jetro. Na verdade, a história de Moisés é dividida em 3 fases: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos com o povo de Deus. Essa é a história de Moisés. 40 anos no Egito, achando que era alguma coisa, 40 anos em Midian, descobrindo que não era nada, e aí depois 40 anos guiando o povo de Deus, descobrindo que Deus era tudo. Essa basicamente é um resumo da história de Moisés. Mas Moisés então é chamado, volta ao Egito, possivelmente no reinado de Amenhotep II, ou Amenófis III. Esse foi o faraó que perseguiu então o povo até o mar, que perdeu seu filho primogênito e depois persegue o povo até o mar. Tá, meus irmãos? Depois, mais tarde, surge o faraó Akhenaton, também chamado de Amenófis IV, possivelmente um bisneto do faraó anterior que eu comentei. E o que chama a atenção, meus irmãos, é que esse rei, ele fala que só existe um Deus. Claro, ele dá um nome para esse Deus chamado de Atum, ou Horus Ra Atum, e prega então o monoteísmo no Egito. Ele foi casado com Nefertiti, muito famosa na história. Mas por ele ter pregado apenas um Deus, meus irmãos, os egípcios tentaram, os antigos, apagar o nome dele da história. Há vários relatos arqueológicos sobre isso, né, de tentarem ou destruir ou esconder qualquer referência
ao nome desse faraó, porque ele feriu os deuses, porque ele insultou os deuses antigos e tudo mais. Essa rainha acaba, então, ele acaba sendo morto e ela assume o poder. Quando ela assume o poder, ela cuida do seu filho, chamado de Tutankhamon. Nós conhecemos ele na história das múmias, né, nos filmes, da televisão, que quando assume, então, o Egito, ele retoma os deuses antigos. E ali ele até amplia. São mais de 2.000 deuses. Misericórdia, meus irmãos. Só para os irmãos terem uma ideia. E após isso, há um enfraquecimento e fim do Império Egípcio com as invasões assírias, babilônicas, persas e gregas e mais tarde, então, romanas. Aqui eu coloquei para os irmãos verem o mural de Beni, está no túmulo do príncipe de Beni Hassan, mais ou menos no ano 1900 a.C., que ele mostra o povo hebreu passando pela terra do Egito, possivelmente ele adquirindo algumas mercadorias dos egípcios. E os irmãos podem ver ali, né, a questão das roupas dos hebreus, como eram listradas, eram coloridas, as mulheres usando botina, os homens sandálias, as mulheres de cabelo longo, lembrando que os egípcios tinham a cultura de raspar os cabelos devido aos piolhos da região e usavam então perucas. Já os hebreus não, né? Os homens com cabelo, uma barba, as mulheres têm o cabelo comprido, tiaras, né? Roupas então coloridas, os homens também com arcos, cajados de pastor, instrumentos de música, tudo isso sendo mostrado então através da arqueologia. E aqui também tem, meus irmãos, a Estela de Meneptah. Ok, meus irmãos? Olha quanta coisa nós falamos hoje, né? Misericórdia. Na próxima aula, então, deixa eu ver se aqui, pronto. Cuidar do horário aqui. Na próxima aula nós vamos terminar então essa questão do Egito e vamos entrar na questão do Império de Israel, como o reino de Israel cresceu e como ele foi tomado, por exemplo, pelos assírios, depois pelos babilônicos. Nós vamos entrar um pouco no livro do profeta Daniel, a questão de Nabucodonosor, a questão de Belsazar e aquelas das palavras misteriosas escritas por Deus na parede do salão, do palácio. Nós vamos entrar em Ciro Grande e a volta do povo de Deus, Esdras, Neemias, a reconstrução do templo de Jerusalém, a questão de Esther também, tudo na próxima aula. Vamos falar também sobre os gregos e o que os gregos têm a ver então com a Bíblia e com relação ao povo de Deus e quem sabe chegar até o Novo Testamento, tudo isso na próxima aula. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar esse momento antes das perguntas? Senhor, obrigado por esta aula e obrigado, Pai amado, por esta vida que está participando da Escola Dominical, através desse momento, ou através do YouTube. Pai, muito obrigado. Queremos, Pai querido, que esse conhecimento não apenas preencha a nossa mente, mas mostre ao nosso coração um Deus que controla toda a história e um Deus que usa todas as coisas para que teu nome seja glorificado, Senhor, e também seja conhecido em toda a terra. Nos ajuda então, Pai amado. Coloca esse conhecimento no nosso coração, mas que redunda em glórias para o teu nome. Nós oramos por isso. E agradecemos, ó Pai amado, do Senhor ser um Deus tão poderoso. Muito obrigado, Pai amado, e cuidar de nós também. Em nome de Jesus, amém. Amém?